E hoje eu estou aqui com a Mirielle Colombo, uma das maiores especialistas do Brasil em comunicação. Ela que capacita jornalistas, pessoas que vão participar do The Voice, políticos, profissionais que vão falar em público. Então teremos aqui hoje várias dicas importantes. A Mirielle é nossa sócia aqui na Nortus, é responsável pelos programas de comunicação e também nos prepara, todos os instrutores e profissionais da Nortus, para que a gente possa se comunicar de uma forma cada vez mais assertiva. Muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando o seu tempo, o seu conhecimento. E eu queria começar perguntando para você o seguinte: vamos supor que uma pessoa tenha problema de dicção. Uhum. Como ela poderia trabalhar isso? Você, como fonoaudióloga, quando você vai trabalhar com seus clientes, quando você vai trabalhar com alguém que vai falar em público, como uma pessoa pode melhorar a sua dicção? O que ela pode fazer na prática para resolver esse problema? A primeira questão que a gente precisa diferenciar é se é um problema de erro de letras, né? Então, por exemplo, conforme a cultura, vamos supor, no interior do Rio Grande do Sul as pessoas têm problema de R, então trocam o R forte pelo R fraco. Então eu preciso entender primeiro se tem um erro realmente que no inventário fonético esse som não existe. O que é inventário fonético? É onde a gente tem todas as letras que existem hoje em universal e cada letra tem uma pronúncia. Tem a questão cultural, que nós não mexemos, por exemplo, no sul a gente fala carro. Tudo bem, tu tá pronunciando com 2 R's, não precisa mudar isso. Agora, nós pronunciarmos caroça é um problema, porque conforme a cultura eles não entendem nem o que tu tá dizendo. Então, precisa diferenciar isso. Se for um erro de letras, eu sempre indico a correção. É importante que tu, trabalhando com o público, que tu consiga te comunicar de uma maneira bem correta. Aí seria mais ou menos como aprender a falar um outro idioma. É a pessoa repetir várias vezes para desenvolver a capacidade de pronunciar a letra adequadamente? Na verdade, tem uma posição. Hum. Tem uma posição, um jeito da língua, tem uma posição fonética falando, e a pessoa primeiro precisa entender isso. Por que que ela não faz? O que que acontece na fonética dela que ela não pronuncia isso corretamente? Precisa ensinar a pessoa, porque às vezes por conta própria a pessoa não consegue fazer isso. Ela pode repetir 1000 vezes, mas ela não sabe o que fazer. Ela não sabe aonde colocar a língua, ela não sabe como corrigir. Então ela precisa de uma orientação. Aí depois sim, o número de repetições é que vai fazer com que ela consiga automatizar. O especialista para trabalhar erros de dicção, de fonética, é o fonoaudiólogo. A pessoa que estuda cada posição, cada letra, o que faz, o que não faz, como é que fica o lábio, a língua, tudo é o fonoaudiólogo. Então, para esses casos específicos, precisa ser a fonoaudiologia. E a outra questão da comunicação é, por exemplo, tu entender assim, a minha articulação não é uma articulação que favorece a clareza. Então eu falo muito fechado, eu não tenho, as pessoas têm dificuldade de me entender. O Então, que é falar fechado? falar com a Como que boca, é? por exemplo, falar com a boca assim muito fechada, falar muito rapidinho, não articula, a voz fica muito para dentro e as pessoas se esforçam Para querer ouvir, para entender. querer entender. Daqui a pouco passa a ser cansativo interagir com essa pessoa. E fica cansativo. As pessoas, por exemplo, que falam muito rápido, sem pausa, sem entonação, sem uma vida na comunicação, o cérebro se desliga muito rápido, porque a pausa e a entonação faz com que o cérebro das pessoas fique contigo. E para mim isso é o maior aumento de influência. Se hoje as pessoas me dissessem assim, eu vou trabalhar uma coisa na comunicação, me diz uma coisa, eu diria pausa e ênfase. Isso é o que aumenta a influência, porque é como se a gente dissesse uma frase e a pessoa fosse te acompanhando em cada pausa. E ele vai dizendo, entendi, entendi. Você pode dar um exemplo prático do que é pausa e influência, expressando alguma coisa? Vamos pensar numa frase prática. Se eu disser, a questão mais importante da comunicação é escutar o que não foi dito. Se eu disser rápido, dessa forma, o cérebro das pessoas não acompanha. O de vocês deve ter tido dificuldade para entender o que eu disse. Agora, se eu disser, a questão mais importante da comunicação é escutar o que não foi dito. Aí o cérebro acompanha o que tu está dizendo e eles conseguem se conectar mais fácil. Isso é legal, porque dá tempo de criar as imagens na mente daquilo que você está conversando, dá tempo de, enquanto você deu esse respiro, esse espaço,
É como se é o tempo necessário para o filme rodar na minha mente. Justamente. E isso aumenta a influência. Esse é o ponto-chave do aumento de influência. Então, quando eu treino as pessoas para isso, a gente treina com frases específicas, com textos, com leituras diárias, até que a pessoa entende esse mecanismo. E ela começa a fazer isso no dia a dia, na sua própria fala. E como que ela poderia fazer isso? Por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo Uhum. agora, se eles quiserem melhorar isso, como eles devem fazer? Eles devem pegar um livro e ler alguns trechos para uma outra pessoa, e essa pessoa deve dar feedback sobre como está sendo a sequência da fala dela, ou o nível de clareza, ou o nível de respiro e espaço que tem na fala dela. Que dicas você daria para alguém que quer treinar e desenvolver isso em casa? Isso é muito simples, não precisa nem de outra pessoa. Pega o teu celular, coloca gravar. Lê um Legal. pedaço, lê 5, 6 frases ou um trecho de um livro, como tu leria. Sem muita entonação, sem muita pausa, mais corrido. Ok. Depois tu acha as pausas imaginárias que a gente chama dentro do treino de comunicação. Eu coloco travessões. Agora, não pode fazer demais, a gente precisa fazer uma lógica. Eu falaria assim, daria para ser falado assim, porque senão as pessoas começam a botar em quase todas as palavras, que também isso não fica lógico. Eu preciso ler de um jeito que fique tranquilo, não pode ter muita pausa, mas normalmente uma frase, que no português vai ter 2 vírgulas, quando tu faz a pausa imaginária, normalmente a gente já acha mais 2. Normalmente é uma lógica. E tu faz a ideia da interpretação. Daí depois faz a leitura com as pausas e te escuta novamente. As pessoas ficam surpresas da diferença que dá o antes e o depois. E esse treino, fazendo todos os dias, ou 3 vezes por semana, umas 10 frases, rapidamente tu vai conseguindo fazer isso no dia a dia. Como uma pessoa deve se preparar para identificar a necessidade do cliente? Qual é a chave de ouro? Normalmente, quando o cliente te contata para fazer uma visita, ele já te dá uma série de informações. Então, eu sempre indico, conhece bem o teu cliente, entende a história dessa empresa, entende o que ele valoriza, entende o momento que a empresa está vivendo. Então, fazer uma análise de contexto e com uma visão um pouco mais ampliada, sistêmica, é que vai fazer toda a diferença, porque as empresas estão passando por momentos muito diferentes. Então, poder entender naquele momento que a empresa está valorizando e qual é o problema e a dificuldade que realmente tu pode ajudar a resolver é a que faz toda a diferença. Se tu estudar bem isso, tu foca nos pontos principais, te prepara para isso e quando tu chegar na frente desse cliente, tu realmente traz o que ele realmente necessita. Hoje em dia está na moda utilizar o smartphone para praticamente tudo e as pessoas estão utilizando cada vez mais o WhatsApp para mandar mensagens para os seus clientes. Você tem alguma dica de como as pessoas devem utilizar o WhatsApp com elegância quando elas estiverem enviando áudio? Tenho. Em primeiro lugar, pedir para o cliente se ele gosta de ser acessado por essa via. Hoje, uma grande maioria das pessoas acha prático, acha fácil, resolvem as coisas com uma rapidez, então ele é uma ferramenta que veio para ajudar nessa rapidez, mas perguntar para o cliente é sempre muito elegante. Tu te importas que eu te mande informações por esse acesso? Primeiro lugar. Contratar com o cliente horário. Né, porque tem clientes Isso é que muito legal. não gostam de que tu mande à noite, tem É clientes que não se verdade. importa. Sim. De vez em É. quando eu recebo umas mensagens assim, Uhum, 10 horas, 11 horas, e às vezes de final de uhum, semana, e uhum. realmente é muito chato. Isso. Então tem cliente que vai te dizer, não, qualquer horário, eu gosto, tem uma dinâmica diferente, mas perguntar isso, porque às vezes a gente não se dá conta. Pensa assim, eu vou mandar informação, é o que ele está precisando, ele vai gostar. Não, não quer dizer que ele vai gostar. A outra questão é não insistir para que a pessoa responda. Dá um tempo para a pessoa poder responder, olhar e poder te dar um retorno. Tu tá precisando desse retorno, dando um prazo, tu pode até fazer uma outra Follow-up. abordagem, mas também muito elegante, que não tenha um tom de cobrança. E no WhatsApp, escrever de uma forma em tópicos que fique mais rápido para as pessoas poderem ler. Uhum. Não escreve textos muito longos. E no áudio, isso tem sido algo que eu percebo cada vez mais, os áudios muito longos. Então as pessoas já quando olham o áudio, já olham o tempo e já se angustiam e vão deixando esse áudio, né. Então um tempo razoável, às vezes é melhor gravar 2, 3 num tempo curto. Isso para o cérebro das pessoas dá uma sensação diferente. Então cuidado com o tamanho desse áudio. Sim. Então é melhor eu ter, de repente, 3 áudios de 30 segundos do que Uhum. um áudio de 1 minuto e meio. Justamente. Porque 30 segundos o cara fala, vou escutar o que tem para Uhum. dizer. Legal, ótimas dicas. E outra coisa importante é a forma como tu vai falar no áudio. Fala um pouco mais devagar,
cuida para ver se está sendo bem claro, porque às vezes fala tão rápido que quando manda o áudio a pessoa não consegue entender. Então também ter essa clareza, a própria pausa, a própria entonação do áudio é importante. E sucinto, objetivo. Dona Mirielle Colombo, me diz uma coisa, qual foi a pergunta que eu não fiz, mas você gostaria que eu tivesse feito? O quanto as pessoas investem na comunicação, em se preparar para esse assunto quando elas estão trabalhando com o cliente. E como que elas devem fazer isso? Eu sempre digo que é a maior ferramenta. A comunicação, na verdade, ela é uma competência e uma ferramenta para praticamente todas as profissões. Mas quando tu está em atendimento de cliente, para mim é fundamental. Eu atendo as pessoas que não fizeram, às vezes, um curso nesse sentido, não aprofundam esse tema. Fazem um curso de vendas, acho que isso é suficiente. E a comunicação, nós temos a parte técnica toda da comunicação, que é isso, a dicção, é a oratória, é a postura, mas nós temos também a parte comportamental da comunicação, Sim. que é como eu lido com o cliente mais difícil, como aquilo mexe comigo. Como é que eu faço para trabalhar e isso não aparecer na minha comunicação, para que eu não fique com uma comunicação reativa, agressiva, que eu consiga controlar isso e receber do cliente uma crítica, receber do cliente de uma maneira adequada, devolver isso com uma fala inclusiva, colaborativa, interdependente. E para isso precisa de um preparo interno e Sim. de conhecimento grande nessa área. Porque as pessoas pensam que por saberem falar, por saberem se expressar, se comunicam bem, mas não necessariamente é dessa forma. Às vezes a pessoa fala bem, mas não se comunica bem. Porque para eu me comunicar com a outra pessoa, os dois precisam ficar com o mesmo nível de informação. Então, uma pessoa que fala bastante, não necessariamente comunica bem. Eu achei essa pergunta que você mesmo bolou para você fantástica. Obrigado pelo seu tempo, por compartilhar conosco a sua experiência, o seu conhecimento. É um prazer sempre ter você aqui na Nortus com a gente. Eu que agradeço o convite e espero ter passado várias dicas que sejam úteis para as pessoas.